Neste curso, conheça diversos recursos disponíveis no sistema operacional mais usado em computadores do mundo todo e aprenda a trabalhar de forma produtiva e avançada com ele. Aprenda de forma simples e rápida a instalar e configurar o Windows 10 em um computador. A instalação do sistema operacional Windows 10 é muito simples de ser realizada, como veremos nesta aula. É uma tendência, na verdade, simplificar este processo e exigir menos conhecimento do usuário para realizá-lo, permitindo que mais usuários possam executá-lo. Alguns passos são similares aos executados para a instalação do Windows 7. Como já mencionamos anteriormente, quais são os procedimentos necessários? Não falaremos sobre eles nessa aula. Mas fica o lembrete de que são igualmente necessários para esta ou qualquer outra instalação de um sistema operacional. Então, apenas para confirmar se você está lembrando deles, faremos uma breve recapitulação. Ao iniciar o computador, como acessamos a tela de setup da BIOS? Dando 2 cliques no canto esquerdo, apenas esperando a tela aparecer, pressionando o Ctrl+C, geralmente pressionando a tecla Delete, pressionando a tecla Enter. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Depois de alterar a ordem de inicialização, como salvamos e saímos da configuração da BIOS? Pressionando Sair, fechando a configuração pelo botão Fechar, pressionando a seta para baixo, acessando o menu Exit e salvando as configurações. Apenas salvando as configurações. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Bem, agora que lembramos um pouco do que precisamos fazer inicialmente, podemos continuar. Após alterar a configuração no System BIOS, o computador será reiniciado, permitindo acessar a unidade que escolhemos como inicial. Lembre-se de que a instalação do Windows 10 já deve estar na unidade correta. Neste caso, você deve ter uma mídia com a instalação ou uma imagem ISO dela. A instalação também poderia ser feita a partir do Windows 8, mas falaremos disso no final de nossa aula. Assim que o computador for iniciado, teremos a tela mostrada aqui, em que devemos pressionar qualquer tecla para começar a instalação. Como exemplo, pressione a tecla Enter. Agora, pode levar alguns minutos até que as etapas da instalação sejam iniciadas. Como não é necessário esperarmos por esse tempo, avançaremos um pouco para a próxima etapa da instalação. Quando a instalação tem uma pausa no processo, nos deparamos com esta tela. Nesta tela, vamos informar alguns dados relacionados ao idioma usado. Temos como primeiro item para escolha o idioma a ser usado para a instalação. Em seguida, podemos escolher o idioma a ser usado como padrão de hora e moeda. E por último, temos a opção de definir aqui o idioma do teclado ou outro método de entrada de informação que tenhamos. A alteração de qualquer uma destas opções pode ser realizada apenas clicando na caixa de listagem e escolhendo o item mais adequado. Em nosso caso, todos estão corretos, então apenas clique no botão Avançar. Na tela seguinte, vamos dar atenção apenas à opção principal. Em outra oportunidade, falaremos sobre esta opção mais discreta aqui embaixo. Então, dê um clique no botão Instalar agora. Iremos novamente esperar um pouco para continuar a instalação. Como é um processo que pode demorar alguns minutos, vamos avançar rapidamente. Neste ponto, avançamos um pouco a instalação
e estamos posicionados na próxima tela apresentada. Diferentemente do Windows 7, aqui precisamos informar logo na instalação a chave de licença do software. Esta chave é recebida quando compramos um software para que possamos ativá-lo. Logicamente, é uma forma utilizada pela empresa, a Microsoft, para manter apenas o uso do software restrito a quem tem direito legal para isso. No caso do Windows 7, essa chave pode ser inserida depois que concluímos a instalação. Na versão 10 do Windows, ela é necessária logo no início da etapa de instalação. Para não perdermos tempo com a digitação, deixe que eu insira a chave para nós. Pronto, as informações para a chave de licença foram preenchidas. Vamos continuar a instalação. Então, clique no botão Avançar. O próximo passo é ler e aceitar o termo de licença. Como já mencionamos anteriormente, é sempre bom saber com o que se está concordando. Em nosso caso, como já conhecemos o contrato e buscamos não perder tempo durante a aula, vamos prosseguir. Por isso, clique aqui para aceitar o termo. E novamente clique no botão Avançar. Agora, precisamos escolher o tipo de instalação. Escolhendo a primeira opção, atualizamos o computador com a versão 10 do Windows e mantemos os arquivos, configurações e aplicativos que já estejam instalados. Esta é uma opção interessante quando precisamos apenas corrigir algum erro ou falha do sistema. Em nosso caso, vamos usar a segunda opção para substituir tudo, formatando o HD e instalando uma nova versão do sistema operacional. É o que chamamos de instalação limpa, aplicada na maioria das vezes. Clique então na opção Personalizada. Aqui temos a janela para configurar o local da instalação. Na área superior da janela, podemos observar as unidades de armazenamento que temos neste computador. Um detalhe sobre essas unidades. A quantidade de unidades exibidas na lista de instalação não é necessariamente a quantidade de HDs. Temos, na verdade, todas as partições de unidades disponíveis. Um HD pode ser particionado ou dividido em 2, 3 ou mais partes conforme nossa necessidade. Portanto, caso você visualize, por exemplo, 5 unidades na lista, isso não quer dizer que o computador tem 5 HDs. Voltando à nossa tela de partições, note que temos aqui 2 unidades. Neste caso, temos 2 partições de um único HD, sendo a primeira uma partição reservada para o sistema e que não pode ser usada. Vamos usar a segunda partição que já está selecionada. Mas antes, vamos aplicar nela o processo da formatação. Porém, só para recordar, responda à pergunta na próxima tela. Qual é mesmo a função do procedimento de formatação? Limpar o HD e apagar todos os dados. Recuperar o HD. Copiar os dados do HD para a BIOS. Definir a ordem de inicialização. Completar a instalação. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, relembrada a função da formatação, vamos continuar. Clique no botão Formatar. Somos perguntados se temos certeza desta ação, já que tudo o que está na partição do HD será perdido. Como não temos dúvida, continue clicando no botão OK. Pronto, a unidade já está formatada e pronta para receber uma nova instalação. Clique então no botão Avançar. Agora algumas tarefas serão executadas para instalar o Windows 10.
O primeiro passo é a cópia de arquivos que serão usados para a instalação. Em seguida, ele começa a preparar os arquivos, entre outras coisas, por extraí-los para a instalação. Isto leva vários minutos, por isso aceleraremos um pouco o processo. Ao terminar a preparação dos arquivos, temos o processo de instalação dos recursos do sistema, que serão necessários para seu funcionamento e que permitirão sua configuração. A próxima etapa envolve aplicar algumas atualizações, que até mesmo podem corrigir algum problema existente quando a instalação foi disponibilizada. Ao terminar as tarefas anteriores, o computador precisa ser reiniciado para que a instalação continue. Podemos aguardar que isso seja feito automaticamente. Mas, para não perdermos tempo, vamos adiantar o processo. Então clique no botão Reiniciar agora. Ao reiniciar novamente, temos essa tela, mas desta vez não iremos pressionar nenhuma tecla. Você consegue dizer por que não vamos fazer nada nessa tela? Porque não conseguimos acessar nada nela, porque essa tela indica travamento, para que a instalação continue. Muito bem, se pressionarmos uma tecla, não vamos conseguir continuar a instalação. E com certeza não é isso que nós desejamos. Então apenas vamos aguardar a inicialização para continuar a instalação. Veja que o Windows já está com parte da instalação concluída. E agora irá começar os ajustes nas configurações. Mais uma vez, temos um processo que é realizado automaticamente e que pode levar alguns minutos para ser finalizado. Então vamos aguardar mais um pouco e esperar que ele avance para a próxima etapa. Depois de alguns ajustes e de reiniciar o computador novamente, temos essa tela. Aqui temos a opção de configurar como funcionarão diversos recursos e serviços da Microsoft, como dados de localização, entradas de informações, filtros e outros serviços. Podemos personalizar essa configuração escolhendo a melhor opção para cada tipo de serviço ou ação clicando aqui. Mas, em nosso caso, vamos usar a configuração padrão, pois não temos nenhuma necessidade ou situação especial. Então clique no botão Usar configurações expressas. Novamente, vamos aguardar que a instalação continue. Temos, então, uma tela que nos pergunta sobre o proprietário do computador, ou seja, aquele que administrará seu uso. Caso esteja preparando o computador para outra pessoa, talvez para a empresa em que trabalha, utilize esta opção. Dessa forma, o administrador será um usuário diferente do que você estará utilizando. Em nosso caso, selecione a opção É meu. Com a opção correta selecionada, dê um clique no botão Próximo. Teremos mais alguns segundos de espera para a atualização das configurações do Windows.
baseadas na opção que escolhemos. Vamos adiantar um pouquinho o processo para vermos a próxima etapa. Agora devemos identificar como acessaremos o Windows. A forma mais comum é ter uma conta Microsoft para acesso, a qual informamos aqui. Note que esta conta pode ser de um e-mail como o Outlook, telefone, usado em seu smartphone ou tablet ou Skype. Se desejar saber melhor sobre recursos e funcionalidades das contas Microsoft, você pode clicar em Saiba Mais. Caso não tenhamos uma conta, podemos ainda criar uma agora mesmo. Usar uma conta Microsoft permite que você compartilhe e sincronize dados, serviços e recursos em todo o local onde se conectar com ela. É uma forma de manter e ter acesso sempre às suas informações e aplicações mais atuais. Mas, como não é uma opção obrigatória, em nosso caso, não vamos usar uma conta da Microsoft. Vamos usar uma conta local apenas para acesso neste computador. Para isso, dê um clique na opção Ignorar esta etapa. Com isso, podemos acessar o Windows com uma conta local, que não está associada a nenhum serviço da Microsoft na web. É uma forma mais simples de acessar, mas que tem como desvantagem o fato de que não mantém atualizadas nossas informações para usar em outros locais. Por exemplo, se usássemos aqui a conta de e-mail, poderíamos ler nossos e-mails diretamente no Windows, sem precisar acessar um navegador. Bem, como escolhemos usar a conta local, precisamos informar alguns dados para a criação dessa conta. A primeira informação solicitada é o nome do usuário. O mais comum é utilizar um nome que possa realmente identificar quem usará o computador. Mas isso não é uma regra, então podemos inserir qualquer nome neste espaço. Para nosso exemplo, digite o seguinte como nome do usuário: aluno. Pressione a tecla Tab para ir à próxima caixa. A próxima informação a ser preenchida é a senha de acesso para este usuário. Vale lembrar aqui as regras básicas para a criação de senhas. Procure usar senhas fortes, que usem letras, números e símbolos. Também evite o uso de senhas que seriam facilmente reconhecidas, como seu nome ou sua data de nascimento. Além disso, evite senhas com sequências numéricas, pois também são facilmente identificadas. Indique, na ordem, quais seriam as senhas mais seguras. Em nosso caso, como estamos apenas exemplificando, vamos utilizar uma senha muito simples, apenas para facilitar. Mas lembre-se de que isso não é o recomendado. Então digite a seguinte senha para ele: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, pressione a tecla Tab para avançarmos para a próxima caixa. No próximo campo, apenas precisamos confirmar a senha que digitamos. Este passo é importante para garantir que saibamos realmente a senha que foi digitada e que não inserimos sem querer um caractere errado. Imagine se você, por descuido, trocar uma letra ou número na hora de digitar e não perceber. Quando tentasse acessar o Windows, seria bloqueado e não conseguiria entender o motivo. Assim, digite a mesma senha para confirmação,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressione a tecla Tab novamente. A última caixa a ser preenchida é para a dica de senha. Essa dica será mostrada pelo Windows quando você errar sua senha para tentar ajudá-lo a se lembrar de qual é a senha correta. Por segurança, tente sempre colocar uma dica que seja simples para você entender, mas que não seja muito fácil de outros descobrirem a resposta. Vamos colocar uma dica meio genérica, apenas como exemplo. Digite apenas o seguinte, seguido de Enter para já avançarmos. Número. Assim sabemos que nossa senha é composta de números, mas outra pessoa olhando não saberia de imediato quais números são. Agora vamos aguardar mais um pouco para que a conta seja criada e algumas configurações relacionadas a ela sejam realizadas. Você irá perceber que, durante o processo de criação e ajuste das configurações do Windows, serão exibidas mensagens informativas. São uma forma de suavizar a espera pelo término do processo de configuração. Então aguarde apenas mais um pouco que ele logo chegará ao fim. Nesta tela somos informados de que o Windows detectou uma atualização necessária. Mas temos a opção de baixá-la e aplicá-la agora ou mais tarde. Para realizar a atualização, basta clicar no botão Atualizar. Porém, falaremos de atualizações futuramente. Então, para concluir a instalação, clique em Agora Não. Excelente! A instalação do Windows 10 foi finalizada. Não há segredos para realizar a instalação, como vimos. Mas fique atento apenas para fazer as escolhas adequadas ao que deseja. Agora, antes de finalizarmos esta aula, é bom salientar que há muitas outras formas de realizar a instalação do Windows 10. Uma delas é por atualizar uma versão anterior, o Windows 8. Não vamos mostrar aqui o passo a passo de como essa atualização é feita, pois os passos seriam parecidos com os que vimos, tendo como principal diferença a origem da instalação. Se você tem um computador Windows 8, provavelmente terá como opção baixar uma atualização, que em seguida será disparada para instalar o Windows 10. Mas um detalhe, é muito importante ter atenção ao fazer o download para atualização, caso tenham que fazer isso manualmente. Todo o sistema operacional funciona com base em uma compilação do processador, que pode ser atualmente de 32 bits ou 64 bits. O que acontece é que um aplicativo desenvolvido para funcionar em bases de 32 bits até funciona com processadores de 64 bits. Porém, o contrário não irá acontecer, e você terá problemas de compatibilidade. Por isso, é importante saber identificar se o seu Windows atual funciona na base de 32 bits ou 64 bits. Para isso, na tela inicial do Windows 8, acesse o menu suspenso do botão Iniciar, clicando sobre ele com o botão direito do mouse. Detalhe: esse menu também pode ser aberto pressionando em seu teclado as teclas Windows X. Ao abrir esse menu, você terá acesso a inúmeras aplicações e recursos do Windows. Para continuar, deverá acessar a opção Sistema. Você verá a janela Sistema, como a que estamos mostrando aqui.
Temos diversas informações sobre o sistema operacional e sobre parte do hardware que está sendo usado. Mas aqui na área de sistema temos a informação que mais nos interessa. Note aqui em tipo de sistema que, neste caso, o sistema operacional é de 32 bits. Isso quer dizer que, ao instalar qualquer outro sistema operacional ou aplicativo, devemos buscar a versão correta para esse tipo. Caso esteja usando o Windows 8 com o modo tablet ativado, você também pode buscar essa mesma informação rapidamente. Para isso, na tela inicial, acesse o menu à direita, levando o cursor do mouse até a borda direita e, em seguida, dê um clique em Configurações. Nas opções que são mostradas, você deverá escolher a opção Mudar configurações do computador. Em seguida, você verá uma nova listagem de opções à esquerda. Neste ponto, deverá ativar a opção Dispositivos. E por último, basta acessar o último item da lista, Informações do PC. Poderá então observar uma tela similar à que vimos anteriormente, com todas as informações relevantes do sistema. Você terá aqui a informação que diz se o sistema é 32 bits ou 64 bits. Muito bem, espero que tenha ficado fácil para você realizar a instalação do sistema operacional Windows 10. Se tiver que realizar a instalação de variações deste sistema ou outras versões dele, basta seguir a mesma linha de raciocínio. Bons estudos e até a próxima aula! Olá, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje aprendemos de forma simples e rápida a instalar e configurar o sistema operacional do Windows 10 em um computador. Vimos que são passos semelhantes aos da instalação do Windows 7 e de outras versões do Windows, por isso não teremos dificuldade. Lembre-se de sempre praticar o conteúdo visto em aula para uma melhor fixação. Até a próxima aula!